E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui, ó, minha sobremesa maravilhosa. Gente, nunca mais apareci aqui. Estou de cara limpa aqui. Nunca mais apareci por aqui para conversar com vocês, para falar a respeito de algumas coisas. Mas hoje eu resolvi aparecer. Enfim, assim, tem coisas que eu não costumo falar, tem coisas que não é necessário falar. E também, tipo assim, tem coisas que, como eu posso falar? Tem coisas que convém a gente falar. Tem coisas que Deus fala pra gente falar, Deus nos inquieta, nos move para falar, até para ajudar muitas pessoas, né? Até para ajudar muitas pessoas. Assim, ó, aqui no YouTube, enfim, nas redes sociais, eu não costumo falar muito assim a respeito de coisas espirituais. Só que eu senti muito de falar a respeito disso que eu vou falar. Eu não sei se vai dar para, se vai caber em todo esse vídeo, mas se não couber, eu vou gravar outro vídeo, tipo parte 1, parte 2 e, se necessário, parte 3. Deixa eu ver por onde eu começo. Tipo assim, ó, tem muitas pessoas que elas são usadas por Deus, pessoas ungidas por Deus, pessoas que são movidas a falar coisas a respeito de coisas espirituais, experiências, testemunhos, enfim, sobre esse nível, esse tipo de assunto. Eu não costumo falar sobre esses assuntos assim nas minhas redes sociais. Só que há um tempo, o Espírito Santo ele tem me movido a falar até fazer vídeos sobre a palavra. Inclusive, o Espírito Santo já me deu um nome a respeito de, tipo assim, um momento, como é que diz, um momento de estudo da palavra, para que eu coloque na rede social. Principalmente no YouTube, né? Que eu criei o canal do ateliê, e no canal eu posto coisas do ateliê, posto coisas coisas do dia a dia. Não posto tudo porque não é necessário postar tudo. A gente tem que ter prudência, tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria para ver o que posta, o que não posta. E nem tudo a gente precisa postar. Só que tem coisas que são muito, assim, coisas que são muito pertinentes. E que, assim, há um tempo atrás, assim, o Espírito Santo sempre vem falando comigo na palavra. Eu tenho, assim, uma sensibilidade, um nível de sensibilidade espiritual. E assim, Deus fala muito comigo através de sonhos, visões, enfim, assim, quando a gente começa a caminhar com Jesus, caminhar com Deus, quando a gente começa a ter uma vida com Cristo, então Cristo ele vai revelando. Cada vez mais ele vai nos capacitando, ele vai nos aperfeiçoando. E a gente começa a mergulhar no espiritual, no profético. Eu tenho esse lado profético, né? Eu não costumo falar, como eu já falei, não costumo ficar falando assim, expondo. Tem coisa, como eu já falei, tem coisas que a gente fala. Tem coisas que não é necessário a gente falar. Só que às vezes as pessoas elas saem falando o que é para falar e o que não é para falar também. E acaba muito virando uma mistura, vira às vezes uma bagunça. As pessoas têm que ter o discernimento e a sabedoria para entender que tem coisas que se pode falar e tem coisas que não é necessário falar. Se o Espírito Santo falar para a gente fala. Senão a gente fica quieto. E, como eu disse aí, há um tempo o Espírito Santo vem me falando no meu espírito para, assim, falar da palavra, colocar vídeos aqui falando da palavra, porque eu acredito que tem um propósito.
Inclusive, como eu já falei, inclusive até o nome para esses vídeos eu já tenho. É o nome para esses vídeos assim específicos sobre a palavra, sobre experiências espirituais, enfim. Eu já tenho um nome e eu ainda não coloquei vídeos no canal a respeito disso, pelo fato do meu celular estar com problema. Tô gravando esse vídeo aqui e ele até agora ele tá normal. Espero que ele continue, espero que ele continue normal, que às vezes ele para. Então, eu comecei até, eu gravei até uns vídeos para colocar e não coloquei, porque meu celular começou a dar um tique nervoso. Eu sei que isso acontece, mas eu sei também que é coisas assim que tentam nos intimidar. Coisas que tentam nos intimidar para que a gente não leve a palavra, para que a gente não fale da palavra, não dê testemunho. Tem muitas coisas que se levantam para que a gente não coloque-se em prática. E aí eu pensei, eu não vou ficar gravando vídeo, mas aí eu vou, de acordo com o meu estudo da palavra, enfim, eu vou postando trechos, vou postando um entendimento daquilo que o Espírito Santo me falou na palavra, enfim, até eu começar a postar os vídeos de fato. Porque eu vou começar a postar os vídeos de fato, os vídeos específicos mesmo, falando sobre as escrituras, sobre experiências que eu já tive, experiências que eu tenho em relação ao mundo espiritual. E, enfim, e mais uma coisa, eu vou falar o que for para falar. O que não for para falar, eu não vou falar. Enfim, eu já tive muitas experiências espirituais e eu tenho, porém eu não fico expondo, eu não fico falando. É como eu falei, eu não sou de estar falando sobre isso, sobre essas coisas. Mas tem coisas que o Espírito Santo ele nos inquieta para a gente falar, porque tem um propósito, tem um objetivo, tem, tem um propósito ali. Pessoas vão ser alcançadas, e muitas pessoas podem abrir a mente através desses testemunhos, dessas palavras, dessas experiências. E sobre como Deus age, Deus fala, Deus mostra, Deus revela. E há pessoas que não acreditam, mas muitas pessoas acreditam. Inclusive, tem muitas pessoas que têm experiências parecidas, né? E muito mais fortes. Mas não deixa de ser experiências e cada um tem sua experiência. Deus fala com as pessoas, ele revela as coisas para as pessoas. E ele age da maneira como ele quer agir, e ele faz como ele quer fazer, porque ele é Deus. Ele é soberano, dono de tudo, de todas as coisas, tudo está sob o controle dele. Então eu vou falar de uma experiência, eu vou falar de uma experiência que eu tive a semana passada, espiritual, que até então eu estava sem entender por completo. Até então eu estava sem entender por completo aquilo que eu vi. Aí tem coisas assim, deixa eu só abrir um parêntese aqui, que tem coisas que é assim, gente, tem coisas que Deus vai mostrar pra gente que, tipo assim, a gente não vai entender por completo, assim, já, mas as coisas vão se desvendando, vão se desenrolando à medida que a gente à medida que a gente busca, à medida que a gente tem interesse, porque a gente precisa ter interesse de buscar o entendimento, o discernimento, porque assim, ó, às vezes Deus nos revela coisas, nos mostra coisas que a gente fica deixando para lá. Deus mostra para que a gente venha a ter uma compreensão e a buscar um discernimento, porque ele quer fazer algo através daquilo, ele está se movendo, ele está manifestando a glória dele e um propósito naquilo. Só que muitas vezes a gente vai deixando para lá. A gente vai deixando, muitas vezes, às vezes as pessoas pensam que é da cabeça.
Às vezes as pessoas pensam enfim, às vezes a pessoa não acredita,